Fala galera, bom, eu sigo doente, eu vou deixar avisado aqui pra vocês, continuo rouco, eu já não ligo mais, eu já não gasto mais meu dinheiro com remédio, já fiz meu teste de Covid, eu tô esperando passar. Eu até tava pensando em dar uma olhada esses dias em, sei lá, livro dos recordes, ver quem ficou mais tempo tossindo na história, porque assim, eu já tô na minha 7ª semana, eu estou com potencial, quem sabe dá certo. Mesmo que eu não consiga livro dos recordes, se eu conseguir um programa da Eliana, alguma coisa pra divulgar meu canal, já tá ótimo. Então, antes de começar a falar do assunto aqui do vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo e também não esquecer de me seguir na minha única rede social que tá aqui embaixo, que é o Instagram, e também tem meu Apoia-se, então se você tem vontade de financiar o meu canal, é só entrar lá que tem tudo explicadinho, recompensas, pacotes, etc. E é isso, gente, o tema de hoje é Satanic Panic, eu falei sobre isso no meu último vídeo, que eu tava falando sobre Stranger Things, né, na 4ª temporada a gente teve esse tema sendo trazido, e algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que queriam saber um pouco mais. É um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu acho que tem muita coisa pra falar, então nesse vídeo aqui eu trouxe bem detalhadinho uma linha do tempo pra gente entender Satanic Panic, e já quero adiantar que eu não falei desse fenômeno aqui no Brasil. Ele teve sim impactos aqui, a gente teve casos que ilustram muito bem como é que o pânico satânico atacou o Brasil também, mas pelo tamanho que esse vídeo aqui já provavelmente vai ter, que ele já vai ser bem longo, eu decidi não misturar muitas coisas, até porque o Satanic Panic nasceu lá nos Estados Unidos, né, os principais momentos aí que a gente pode observar de construção desse fenômeno foram lá, então se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo focando aqui no Brasil, aí vocês comentam, a gente faz com calma depois. Satanic Panic, ou pânico satânico, foi um pânico moral que se espalhou lá pelos Estados Unidos na década de 80, e entende-se aí historicamente que ele teria ido até o começo dos anos 90. Mas algumas pessoas, incluindo eu mesmo, acreditam que o Satanic Panic tá bem vivinho aí pra quem quiser ver. E só pra explicar rapidinho o conceito aí do que seria um pânico moral, nada mais é do que a disseminação de um medo que em teoria vai atacar ali os valores e o bem-estar de uma comunidade. Normalmente esses medos eles são positivos para alguns grupos que se beneficiam dessa narrativa. Normalmente eles são disseminados pela mídia ou por algumas outras instituições que também conseguem se beneficiar disso, né, como figuras políticas e a igreja, e normalmente as figuras ali que acabam conseguindo angariar mais seguidores para lutar contra esse tal medo, são as figuras religiosas, porque são elas as consideradas as portadoras da moral e da ética ali daquela comunidade. Então são normalmente os líderes religiosos os principais aí a fomentar esse tal pânico moral. Acredita-se que tudo começou a se formar lá no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, quando a gente teve talvez um dos mais famosos crimes da história, que foi a série de assassinatos cometidos pela família Manson a mando do Charles Manson. Os crimes aconteceram em 1969 e foi ali que pela primeira vez se alimentou esse medo em grande escala, principalmente pela grande cobertura que a mídia fez do caso, de crimes ritualísticos. Começou a se construir então esse temor de grupos, seitas e cultos religiosos ocultistas no imaginário popular. Lá em 1969 foi também publicado pela primeira vez a Bíblia Satânica do Anton LaVey, de quem eu já falei um pouquinho aqui no vídeo que eu fiz sobre satanismo. Apesar do grupo, né, da Igreja de Satã já existir desde 1966. A publicação do livro, que nada mais era do que um compilado aí de ideais filosóficos e ateístas, acabou virando um puta alvo ali da população americana, até porque a figura do LaVey era uma figura relativamente fácil de ser atacada, ele não tentava amenizar esse impacto que ele causava, esse incômodo que ele causava nos grupos religiosos de forma alguma, usava todas as simbologias que os cristãos tinham medo e que os cristãos detestavam e achavam nocivos à sociedade, então assim, acabou sendo uma figura fácil de ser atacada, e a gente tá falando disso dentro de um cenário dos Estados Unidos lá na década de 60, né, que até hoje é um país ainda muito religioso, mas lá na década de 60, além dele ser muito mais religioso do que ele é hoje em dia, a gente também tinha muito menos acesso à informação, então alimentar esse tipo de revolta popular focada num alvo específico era muito mais fácil. E toda essa perseguição que rolou aí em relação ao LaVey, toda a polêmica que deu o lançamento da Bíblia Satânica, só fomentaram mais e mais essa ideia de que os Estados Unidos estavam lidando com esses grupos religiosos perigosos que iam contra os ideais cristãos e que todos tinham que ficar atentos. Em sequência disso, em 1971, a gente teve o lançamento do livro O Exorcista, do William Peter Blatty, que inclusive é um dos meus livros favoritos, seguido do filme de 1973. Quem tá vendo esse vídeo aqui provavelmente não era vivo na época em que isso tudo aconteceu, mas a comoção em cima do trabalho do Blatty foi gigantesca, principalmente por ele alegar que a história era baseada em fatos reais. Pilhas de livro foram queimadas pelo país, os atores do filme, assim como o autor do livro, sofriam diárias ameaças de morte, e a Linda Blair, que fez a Regan, né, protagonista do filme, disse ter andado com
segurança reforçada por quase uma década depois do filme ter sido lançado. Tentativas de boicote também foram feitas aos cinemas, né, que estavam exibindo o filme, assim como tabuleiros de Ouija e brincadeiras envolvendo espíritos começaram a ser vistas de forma mais séria e condenados no país. No meio de toda essa confusão, lá em 1972, a gente ainda teve mais 2 lançamentos literários que causaram mais um monte de confusão e cada vez alimentavam mais e mais essa narrativa de que, né, rituais satânicos estavam se tornando comuns e parte do cotidiano dos Estados Unidos. Quando foram lançados tanto a autobiografia do Mike Warnick, Satan Seller, que contava a história de um ex-adorador de Satã que se converteu ao cristianismo, uma história que a gente ia acabar vendo muita gente depois dele contando também, além de mais uma obra do LaVey, o Satanic Rituals. O Mike Warnick, depois de quase 2 décadas, decidiu admitir que o que ele contou no livro não era bem verdade, inclusive ele nem tinha participado de nenhum daqueles grupos satânicos, etc, mas acabou que a igreja fez muito uso do conteúdo dele, né, lá do Satan Seller, que foi o livro que ele escreveu, até porque o fato de que ele era uma pessoa que já tinha participado, né, na narrativa que ele criou desses cultos satânicos, ele tinha muito mais propriedade para falar e, consequentemente, muito mais poder de convencimento de quem estava escutando ele. Então ele acabou sendo uma figura bem usada que causou bastante impacto aí, mas que no final das contas nada mais era do que um charlatão e admitiu que estava contando mentirinha. A década de 70 ainda teve um grande número de famosos e muito divulgados casos de serial killers, que eram muitas vezes associados a assuntos ligados ao ocultismo e que colaboraram aí para alimentar esse medo que só crescia nos Estados Unidos, como foi o caso do Zodíaco, Ted Bundy, John Wayne Gacy e tantos outros. Em 1980, um fenômeno resultado de tudo que vinha sendo construído aí na última década começou a ganhar muita força. Chamado de Stranger Danger, ele consistia basicamente em um medo de tudo que era estranho à sua convivência, uma tentativa meio que desesperada ali de proteger os núcleos familiares dos americanos em uma década conhecida pelo aumento no número de filhos das famílias, então as famílias estavam crescendo nessa época. Foi na década de 80 que tivemos o surto do HIV e todas as informações falsas que se espalharam pela mídia sobre isso. Inúmeros outros serial killers também ocuparam as manchetes da época em crimes cometidos em suas próprias vizinhanças ou até mesmo contra suas próprias famílias, como foi o caso do Ronald Clark O'Brien, que matou o próprio filho com um doce de Halloween e tentou ainda matar sua outra filha e algumas crianças do bairro. Foi também na década de 80 que aconteceram os primeiros casos de criminosos vestidos de palhaços começando a atacar as crianças nas ruas do país. Resumindo, todos esses e inúmeros outros acontecimentos acabaram que foram enraizando ali na cabeça do estadunidense que o perigo podia estar em qualquer lugar, na esquina, na sua casa, na casa do vizinho, tudo era um grande problema. A coisa então começou a sair um pouco do eixo, né, com essa equação aí do informações falsas sendo transmitidas pela mídia sem um pingo de responsabilidade, o aumento da força religiosa no país, né, que tinha uma influência cultural muito grande, e a coisa começou a tomar uma proporção muito maior do que tinha. Pat Pullen, uma das principais figuras a lutar contra o ocultismo no país, dizia que o suicídio do seu filho havia sido causado por uma maldição saída de Dungeons and Dragons. O documentário de 1988, Devil's Worship, se tornou o programa mais bem avaliado da história até aquele momento. Em 1991, no famoso noticiário 2020, foi televisionado um exorcismo real, além de inúmeras matérias explorando os funcionamentos dos tais rituais satânicos e documentários como Hell's Bells, que associava o movimento do rock a movimentos de adoração a Satã. E aí a gente juntou o medo do oculto, que já era uma coisa muito forte, com o tal do Stranger Danger, e estava formado aí o Satanic Panic. Um conceito que é muito importante da gente entender para continuar aqui com o vídeo é o conceito do Satanic Ritual Abuse. O que era isso? Nessa época aí do Satanic Panic, se vocês forem ler qualquer coisa a respeito, vocês vão ver bastante esse termo sendo usado. O Satanic Ritual Abuse basicamente significa uso irresponsável, exagerado e saturado desse contexto do ritual satânico, né? Em outras palavras, é você irresponsavelmente sempre associar qualquer coisa que está acontecendo que minimamente toque ali numa simbologia ou num ideal que não seja cristão a um contexto de ritual satânico. Então, praticamente tudo que não tinha uma explicação muito lógica e que a mídia ou a polícia queriam dar uma resposta imediata para a população, eles jogavam essa carta do ritual satânico. E qual que era o problema disso? Quando a gente fala de um ritual satânico, principalmente para um país extremamente cristão, as simbologias que a gente tem na cabeça, os aspectos que vêm na nossa cabeça são coisas muito pesadas, são sacrifícios de crianças, pessoas se cortando, canibalismo, enfim. Então, quando você pega esse tema e você associa a vários acontecimentos, investigações criminais, pessoas do seu bairro, ou qualquer coisa que seja, sem ter uma responsabilidade de investigar, saber se de fato é uma situação que envolve o ritual satânico, é uma situação que envolve aquilo que você está dizendo que envolve, você faz com que a população se revolte de forma muito radical em relação a inúmeros casos que podem não merecer essa revolta tão radical. Então muitas pessoas acabaram sendo presas injustamente nessa época por conta disso, muitas pessoas foram caçadas nas ruas por conta disso, pessoas foram expulsas de bairros, rolou uma saturação muito grande do uso desse contexto do ritual satânico, porque ele tinha esse trunfo
trunfo aí de convencer as pessoas muito rápido e de gerar uma revolta popular muito rápido. Então era uma carta muito forte, mas que foi usada de forma muito irresponsável. Um dos livros a causar maior impacto, que passou a ser considerado o ponto de partida no Satanic Ritual Abuse, foi o livro Michelle Memories, de 1980, que consistia de memórias da infância de Michelle Smith, conseguidas através de sessões de hipnose ministradas por seu marido, o psicólogo Lawrence Pazder, e apesar de hoje em dia já ter se descoberto que as informações do livro eram falsas, ele foi um enorme best-seller na época e inclusive trazia narrativas onde a autora era abusada em rituais performados lá pela igreja de Satã do Anton LaVey, de quem eu falei antes aqui no vídeo. Considera-se aí que esse livro ditou muito do pensamento ali da época, tanto dos anos 80 quanto do começo dos anos 90. Ele chegou inclusive a ser usado como livro didático durante uma época, né, mesmo sem a gente ter como provar a veracidade nenhuma das informações que estavam nesse livro, mas de qualquer forma ele foi usado. E eu não vou entrar aqui no mérito de quantas e quantas condenações foram feitas injustamente nessa época, justamente por conta dessa comoção social que era gerada toda vez que você falava de rituais satânicos. Então assim, o que eu posso dizer pra vocês é que muitas pessoas acabaram sendo soltas depois que se entendeu que não teve ali muito argumento legal pra prender aquelas pessoas. Algumas ainda estão presas, inclusive, mas não deixa de ser extremamente bizarro que essas pessoas passaram décadas na prisão, muitas vezes por coisas extremamente banais, tipo a forma que elas se vestiam, a música que elas escutavam e que alimentava ali pra galera a narrativa de que eles eram, né, adoradores de Satã e que faziam sacrifícios, etc. Então, muita gente foi prejudicada por isso, muita vida foi destruída por conta disso. Então é uma coisa muito mais séria do que a maioria das pessoas pensa que é. Um dos casos mais famosos foi o que ficou conhecido como McMartin Trial, o mais longo e mais caro julgamento da história da Califórnia, que envolvia acusações de abusos às crianças por parte de um funcionário da pré-escola McMartin. Então foi contratada uma psicóloga chamada Kim McFarlane, que não era nem licenciada, para lidar com esse caso. Ela conseguiu que 321 das 400 crianças que foram entrevistadas admitissem inúmeras mentiras, dentre elas relatos de túneis no subsolo do colégio que seriam usados aí para rituais satânicos, de bebês sendo sacrificados e sendo jogados nas privadas do colégio, e existiam até uns relatos bem insanos assim de funcionários que passariam voando pelas crianças porque eles estavam usando bruxaria. Depois de mais de 6 anos de investigação, muitos professores e alunos, etc., acabaram retirando suas queixas, admitiram que o que eles falaram não era muito bem verdade, e o caso acabou sendo arquivado ali porque o julgamento foi interrompido, não tinha mais como continuar com aquilo porque não tinha informação suficiente para continuar julgando ninguém. Apesar do julgamento ter sido encerrado, a coisa ter sido meio jogado para baixo do tapete, a escola faliu e em 1990 o prédio da escola foi demolido. Se engana quem pensa que Satanic Panic se limitava aos civis e a uma inocência aí por parte da população média do país. Em meados dos anos 80, era comum que autoridades policiais passassem por treinamentos onde eram apresentados para eles fitas de vídeo sobre os perigos da crescente adoração a Satã no país. Nas fitas, quem falava com essa galera eram as autoridades do país, pastores e recém-convertidos cristãos, que comumente alegavam aí ter escapado de seitas satânicas, como é o caso do apresentador desse vídeo que vocês estão vendo. Inclusive, seria por isso que ele saberia aí tanto sobre os rituais e os lugares mais usados desse parque que ele está mostrando. Nesse vídeo também, até mesmo a comunidade LGBT era associada aos cultos satânicos, onde, né, o narrador aí afirma que eles andavam lado a lado. Outros grupos a serem associados à adoração de Satã eram as religiões de matriz africana, como o voodoo, que é bem forte lá nos Estados Unidos. E sim, se vocês estão se perguntando, muitas e muitas das pessoas que foram condenadas injustamente nessa época, como eu já falei aqui antes, muitas pessoas foram presas sem prova suficiente para isso, eram homossexuais. O fato deles serem homossexuais alimentou também essa narrativa aí de comoção social, de que aquela pessoa provavelmente era nociva socialmente e deveria ficar presa. Quando eu falo pra vocês que eu, particularmente, não acredito que Satanic Panic acabou lá nos anos 80 ou nos anos 90, eu falo com bastante convicção. Eu acho que é muito fácil a gente olhar em volta da gente e ver o quanto esse discurso ainda é muito efetivo e ainda é muito usado. Ele ainda traz um gatilho muito grande pra quem é religioso, ele ainda é associado a coisas muito pesadas e que faz as pessoas se comoverem com os casos muito facilmente. Então ainda é muito comum ver gente religiosa usando esse argumento pra condenar basicamente qualquer coisa que eles querem condenar. Então se a pessoa tem algum tipo de discurso que de alguma forma vai contra algum ideal cristão, deve adorar o demônio, deve adorar o bicho ruim. Se algum artista usa qualquer simbologia nos clipes, na música, que minimamente lembra coisas demoníacas, aí pronto, já é uma coisa do demônio. A gente na nossa infância acompanhou muito isso, tipo Hello Kitty era associado a coisa do demônio, né, pelos grupos evangélicos, sei lá, se católicos também, não fazia parte de nenhum dos dois. Eu lembro que Naruto também era uma coisa que todo mundo dizia que era do demônio. Então qualquer coisa que não esteja ali
muito dentro do que o cristianismo aprova, ele ainda é muito colocado nesse saco, e essa história ainda é muito comprada pelos fiéis, então é muito fácil você comover um número enorme de pessoas de que alguma coisa promove a adoração a Satã. Se você só jogar essa carta, as pessoas compram essa carta fácil, não precisa de muito argumento. Por mais que muitos aqui que estejam vendo o vídeo não cresceram nos anos 80 ou nos anos 90, a gente consumiu muita coisa dessa época, a gente ouviu e foi educado por pessoas que viveram e cresceram nessa época, então a gente carrega muita coisa de décadas passadas, a gente não é um projetinho dos anos 2000. E pelo menos, assim, ao meu ver, ainda é um discurso bem usado e bem efetivo. Recentemente, o Lil Nas X sofreu inúmeros ataques aí por conta do vídeo de Monteiro, né, que foi bem polêmico na época que saiu. Também sofreu bastante ataque por conta do tênis da Nike que ele fez, né, supostamente aí usando o próprio sangue. A gente também teve a Lady Gaga sendo mega perseguida por isso no começo da carreira, inclusive funcionários de um hotel que ela ficou hospedada uma vez relataram que havia sangue na banheira do quarto por conta de rituais satânicos performados por ela, quando na verdade era só o sangue falso que ela usava no show todo dia. Inúmeros protestos eram e são feitos até hoje na porta dos shows dela, associando o que ela faz no palco e as simbologias que ela usa à adoração a Satã. E quanto a Stranger Things, a gente que assiste a série já sabe que ela costuma compilar aí várias coisas que amedrontaram a população nos anos 80. A gente tem muitos acontecimentos históricos e coisas reais na série, além de todas as referências lá que eles usam de filme e cultura pop. Então, nessa temporada não foi diferente. Por isso, no começo da quarta temporada, a gente foi apresentado ao Eddie Munson, que é repetente no colégio, fã de heavy metal e mestre de mesa de Dungeons and Dragons, além de ser também o chefe do Hellfire Club, o clube onde eles jogam o tal do RPG. Como a gente acompanha na série, o Eddie passa a ser acusado pela morte de uma das meninas do colégio, e após um dos atletas ali ver o seu amigo levitando no ar e sendo morto também, ele acredita que o Eddie fazia então parte de um culto satânico, e que esse culto seria o Hellfire Club. Com o apoio da igreja e da mídia, rapidamente a cidade toda compra a história e passa a perseguir o Eddie, mesmo sem nenhuma prova nas investigações contra ele. Muitos dos argumentos usados contra ele e os membros do clube é o tipo de música que eles escutam, a simbologia que eles usam e o modo de se vestir e o jogo que eles jogam. Vale também lembrar que as associações de rock com adoração a Satã, elas são bem óbvias, assim, de você entender a ligação, né? O movimento do rock, no geral, ele era um movimento muito anticonservadorismo, antitradicionalismo, né? Era um movimento de revolta que incentivava as pessoas a olharem esses sistemas sociais que não necessariamente fazem sentido para todo mundo, mas fazem sentido para algumas instituições específicas e se revoltar contra eles, dizer que você não vai seguir aquela regra de vestimenta, aquela regra de comportamento, só porque te disseram que aquilo tem que ser seguido. E como a gente tem as instituições religiosas como as maiores impositoras aí de regras sociais, né, e de comportamento cultural, é comum que esse embate do rock acabasse sendo principalmente com os grupos religiosos, que são os principais a impor esse tipo de comportamento, a alimentar esse tipo de sistema. No final das contas, era uma boa carta para a igreja usar contra o movimento do rock também, já que, né, eles estavam batendo de frente com eles, essa carta todo mundo compra. Muitas das simbologias usadas e as letras das músicas tinham muito mais a intenção de chocar e chamar a atenção do que qualquer coisa. A ideia de banalizar certos conceitos fazia sentido com os objetivos ali do movimento do rock. Como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, o Satanic Panic, pânico satânico aí, teve também um impacto aqui no Brasil. Tiveram casos aqui que foram influenciados por isso, teve gente presa por conta de julgamentos em cima disso. A gente teve um impacto forte do Satanic Panic aqui no Brasil. Primeiro porque a gente consome muita coisa dos Estados Unidos e segundo que a gente também vive num país muito religioso e muito cristão. Porém, eu não entrei nesse tema aqui pro vídeo não ficar ainda mais longo e também não ficar meio confuso, já que os principais pontos aí de virada, de chave desse rolê todo foram lá nos Estados Unidos. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando o efeito do Satanic Panic aqui no Brasil e aí a gente fala disso com calma. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo mais informações aí sobre o Satanic Panic. Eu trouxe aqui tudo que eu consegui pesquisar a respeito, mas com certeza tem muita coisa que eu não falei. Então conta aqui embaixo pra mim o que mais vocês sabem sobre esse rolê. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like de vocês no vídeo, me seguir lá no meu Instagram e me ajudar no Apoia-se se você tem vontade de financiar o meu canal aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.